Essa entrevista que vai abordar uma condição genética conhecida como nanismo, que acomete 1 a cada 10 mil habitantes aqui no Brasil. É uma condição que resulta em um crescimento significativamente abaixo da média da população e no Brasil estima-se justamente que existam cerca de 10 mil pessoas com nanismo. A gente está recebendo aqui a doutora Larissa Ataide Costa, médica geneticista, para falar sobre o assunto, explicar que condição genética é essa e também falar sobre um evento que Maceió vai sediar aqui sobre o assunto. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Então, o nanismo, como você já falou, é uma condição relativamente frequente na nossa população, apesar de quando a gente fala 1 a cada 10 mil parecer ser pouco, quando a gente compara para o tamanho total da sociedade, a gente acaba tendo muitos indivíduos com essa condição. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Mas explica, o que é que causa o nanismo e todas as pessoas que têm nanismo precisam realmente de um acompanhamento, de tratamentos especiais e específicos, só para que a gente possa entender melhor? Primeiro, acho importante definir o que é o nanismo, né? Então, assim, o nanismo, ele nada mais é do que uma condição geralmente de origem genética que faz com que aquele indivíduo tenha uma baixa estatura. Essa baixa estatura, ela pode ser proporcionada, que a gente chama, né, tecnicamente, que para o leigo o que seria? Aquela pessoa que é baixa, mas ela é toda proporcionada. Relação de tronco com tamanho de membros. E a gente tem o nanismo que a gente fala que é o nanismo desproporcionado ou não proporcionado, que é quando a gente pode ter membros desproporcionalmente mais curto do que o tronco, tanto membros superiores quanto membros inferiores, ou tronco desproporcionalmente mais curto do que os membros. A acondroplasia, que acho que quando a gente fala em nanismo, né, o público leigo, ele pensa geralmente naquela pessoa com baixa estatura, que a gente na medicina chama de acondroplasia, tá? Que essa é uma condição de origem genética, a gente sabe exatamente quais são os fatores genéticos que causam a acondroplasia, que é uma mutação em um gene específico, que é um fator de crescimento. Então o gene chama FGFR3, tá? São termos técnicos, mas assim, a gente sabe exatamente qual é a mutação que faz com que aquele indivíduo tenha desenvolvido aquela baixa estatura que a gente chama de nanismo ou acondroplasia. Agora, doutora, naturalmente, por ser uma condição genética, né, há a possibilidade já da geração do indivíduo nessa condição. Como é que é a vida de uma pessoa com nanismo? Além, claro, da questão visual que nós observamos, do ponto de vista de saúde, eles precisam de uma melhor atenção? Eles têm alguma condição também de fragilidade por conta dessa situação? Precisam, tá? Geralmente, o indivíduo, quando tem nanismo ou baixa estatura, né, desproporcionada ou proporcionada, dependendo de qual que é a origem genética, né, que levou esse indivíduo a ter o nanismo, ele pode ter outras comorbidades associadas, além da baixa estatura. Então, a gente pode estar diante de um paciente que tem um problema na coluna, um estreitamento na coluna, ele pode ter uma suscetibilidade maior a ter uma deficiência auditiva, a ter problemas oculares, oftalmológicos, a ter problemas metabólicos. Então, é importante que a gente consiga fazer a correta diferenciação de qual que é o nanismo que aquele indivíduo apresenta, qual que foi a causa exata do nanismo daquele indivíduo, para que a gente possa dizer para aquele indivíduo qual que é o melhor segmento de saúde que ele vai precisar fazer. Um tratamento direcionado para a condição dele. Um tratamento direcionado para cada condição. Porque como você falou, assim, visualmente, né, é a baixa estatura. Certo. Mas internamente, dependendo de qual foi a causa, eles podem ter evoluções clínicas e complicações médicas muito diferentes. E daí a importância da gente conseguir diferenciar e dar o correto diagnóstico para aquele indivíduo e para aquela família. Eu tive o contato com uma pessoa num restaurante aqui de Maceió e eu notava que ao falar ela parecia ter um certo cansaço diferente de alguém que não tinha nanismo. Não sei se por conta da obesidade, não sei se também por conta da questão dos órgãos, né, ali dentro da própria disposição da caixa craniana, e a pessoa respirava mais pela boca. Eu pude perceber isso. É uma condição dessas pessoas também com nanismo? Pode acontecer, porque às vezes no nanismo a gente também pode ter algumas alterações craniofaciais. Certo. Então, eventualmente, a gente pode ter alguma alteração que leva à dificuldade de respiração por uma questão anatômica,
crâniofacial, assim como a gente pode ter onanismo acompanhado de algum problema no coração, de alguma restrição pulmonar. Às vezes a gente tem a caixa torácica, né, o tórax, muito estreito, então faz com que aquele indivíduo não consiga fazer a troca, o fluxo de ar de forma adequada. Os órgãos ficam mais imprensados. Exato. Mas assim, depende. Tem várias causas Como que podem você falou causar. que cada um, né, tem uma Exato. condição individual, não é padrão, né? Não é padrão. Doutora, a lei hoje já assegura, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que pessoas anãs ou com onanismo são consideradas pessoas com deficiência e podem gozar dos mesmos benefícios? Sim, isso é considerado uma deficiência, até porque eles precisam de muitas adaptações, né, para o seu dia a dia. Então, isso é garantido por lei. Quando a senhora fala das adaptações, quando eu falei do aspecto visual, a sociedade não é pensada para as pessoas, né, com onanismo, né? Então, essa já é uma primeira grande barreira. Conviver no ambiente social, sabendo que desde o móvel, né, muitas vezes até da própria escola ou do ambiente de trabalho, para aqueles que têm vida adulta, que passam em concursos públicos, vão trabalhar nos ambientes, tudo tem que ser adaptado. Tudo tem que ser adaptado, né? Desde a da introdução na escola, né? Assim, em casa tudo já tem que ser adaptado, mas assim, pensando em convívio público, né? Imagina uma criança com nanismo, ela vai para a escola, ela vai sentar na cadeira, mas diferentemente das outras crianças, às vezes ela não consegue encostar o pezinho na cadeira, no chão. Quando ela senta. Ela pode ter alguma dificuldade, de repente, se ela tiver uns membros mais curtos, para alcançar determinados objetos dentro daquela escola. Então, assim, tudo tem que ser adaptado, né? Desde a casa, a mesa que aquela criança vai fazer uma refeição, o chuveiro que ela vai tomar banho, para ela poder ter a autonomia de alcançar, para abrir o chuveiro, fechar o chuveiro, conseguir escovar o dente sozinha. Então, assim, são muitas adaptações que precisam ser feitas, né? Tanto individualmente, né, na residência de cada um, mas do ponto de vista público também, a gente precisa que essas adaptações sejam feitas naqueles ambientes que a gente vai ter indivíduos convivendo com o nanismo. Eu acompanho uma família, né, uma história de uma família norte-americana na TV a cabo, e não tenho mais a mesma fidelidade que antigamente, mas já está na 3ª ou 4ª temporada, e as crianças já estão na vida adulta, já estão indo para a faculdade. E um deles, ou pelo menos um ou dois, teve momentos que eles precisaram de atendimento psicológico por conta do bullying que sofriam no ambiente escolar, até mesmo nas brincadeiras com os colegas na rua, no bairro onde eles moravam. Essa questão do acompanhamento psicológico também, em alguns momentos, é algo necessário para as pessoas com nanismo? Eu acho que é necessário justamente porque a nossa sociedade ainda não está preparada, não tão bem preparada para receber esses indivíduos. Então, assim, eu acho que tem indivíduos com nanismo que são muito bem resolvidos e que realmente não vão precisar, mas eu acho que a maioria dos indivíduos que têm algum tipo de deficiência, não só nanismo, em algum momento da vida vai acabar passando por essa percepção da diferença que ele tem, né, em relação aos outros, e o acompanhamento psicológico nesses casos eu acho que é muito bem-vindo. Maceió vai sediar um evento ainda esse mês, que é o primeiro Congresso Nacional Pestalozziano, promovido pela Associação Pestalozzi de Maceió, nos dias 11 e 12 de julho. O objetivo é conectar pessoas, debater o assunto. Isso, nesse congresso, nesse evento, vão ter tanto profissionais de saúde, quanto familiares, indivíduos com nanismo, né, dando o seu relato da sua experiência. E é um congresso assim, muito interessante, que vão ter profissionais não só daqui de Maceió, como profissionais e familiares, né, pessoas também de fora. E ele é voltado para todo o público, para toda a comunidade, porque acho que toda a comunidade precisa entender sobre o nanismo para que a gente possa acolher da melhor forma possível esses indivíduos na nossa sociedade. Pois é, o mais importante para você pai e você mãe, que recebeu ainda na gestação, né, no acompanhamento, o diagnóstico que seu filho vai nascer com nanismo, é saber que existem especialistas de várias áreas que hoje pensam a condição do nanismo no Brasil, e inclusive sobre os aspectos não só clínicos, né, mas também psicológicos e jurídicos, para tentar ampliar a legislação, adaptá-la e, obviamente, fomentar a inclusão. E a você que vive uma condição normal, aí fisicamente falando, ter a compreensão de que é fundamental acolher essas pessoas que naturalmente podem ser tão produtivas como você é no seu dia a dia. Doutora, muito obrigado pela sua presença, um tema muito importante. Nunca que eu soubesse que o fato de acompanhar
a série norte-americana pudesse me ajudar um dia numa entrevista, valeu a pena. A Larissa Taide Costa, que é médica, geneticista, falando dessa condição do nanismo aqui no Jornal da Mix. Então, a próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Agora 6 horas e 36 minutos. Trazer informação aqui.